Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos pro vídeo. Mas Pedro Henrique Torre, o torcedor rubro-negro quer saber do mercado da bola, novidades e tudo mais. Fique à vontade para trazer o cardápio completo. Tem coisa boa ou não, Pedro? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os amigos aí do Sport Center. A gente tem entrado aqui mais no dia a dia para falar mesmo de mercado, mais do que de jogo, né? A tabela tá rolando aí, o calendário, mas a gente tem entrado mais para falar de mercado. O torcedor tá mais interessado nisso do que em qualquer outra coisa, né? O Gerson saiu para o Olympique de Marseille, o Flamengo vem observando o mercado com a possibilidade de trazer novas opções para o lugar do Gerson, né? Principalmente ali no setor de meio de campo. Hoje, os amigos do GE.com trouxeram a informação aí de que o Flamengo segue monitorando a situação do Renato Augusto. O Renato Augusto, que foi uma opção ali do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo em 2006, se profissionalizou pelo clube, em 2007 fez aquele gol importante na final do Carioca contra o Botafogo, aí foi por futebol alemão, voltou para o Corinthians, seleção brasileira, todo mundo conhece, está há muito tempo no futebol chinês. E aí agora tem uma situação lá com o Beijing Guan, segundo os amigos do GE, questão de salários, tem um contrato até o fim do ano, está atrasado, ainda não voltou. Outro dia apareceu conversando com o Marcos Braz ali. O Flamengo está só à espreita naquela situação de gelo no sangue do Marcos Braz, observando com muito cuidado, aquele entre um charuto e outro, dando aquela baforada, observando. Se a situação ficar propícia, o Flamengo vai lá dar aquele ataque especial e tenta trazer o Renato Augusto, 33 anos, para compor o meio de campo ali, e ficou enfraquecido, claro, com a saída do Gerson. Gerson no começo de carreira, Renato Augusto mais para a reta final. O Flamengo vai tentar aí essa composição. Falando também de meio de campo, você tem também a possibilidade do Thiago Mendes. Aí uma situação bem mais difícil, né? Porque o Thiago Mendes é um jogador que pertence ao Lyon por mais 2 anos, o contrato dele, tem 29 anos, custaria uma grana bem boa, bem considerável. O Flamengo teve uma oferta de um empresário que disse para o Flamengo que teria condições de repente, sair o negócio. O Thiago Mendes parece que gostaria até de voltar ao Brasil, tem interesse, né, de vir para o Flamengo, trocou até umas mensagens aí com o Thiago Maia em redes sociais, deixou a torcida meio alvoroçada. Mas o Juninho Pernambucano, o ídolo vascaíno, que hoje é diretor do Lyon, também não vai facilitar a negociação. O Lyon, precisa fazer dinheiro também, todo mundo na crise de pandemia. Então é uma situação que o Flamengo teria que colocar muita grana. E ele vendeu o Gerson para tapar alguns buracos. Então não pode fazer tamanho investimento assim. De repente um empréstimo e mais na frente ali fazendo de fato a compra. Vamos ver como é que vai caminhar essa situação aí. Em relação ao Kennedy, ainda conversa também com o Chelsea sobre essa possibilidade, empréstimo, mas compra na frente. Só que a janela europeia, a situação de transferências lá para o Kennedy até ficar na Europa mesmo, só fecha lá em 31 de agosto. Então essa novela vai dar uma esticada muito boa aí. Provavelmente o Chelsea vai querer encaixar o Kennedy ali no futebol europeu, porque renovou com ele justamente para fazer caixa. Então, se não rolar nada lá para a Europa, pode ser que ele encaixe mesmo ele com um empréstimo aqui no Brasil. Flamengo com aquele gelo no sangue, aguardando. Geralmente é assim que tem sido essa postura da diretoria rubro-negra nas últimas negociações em janelas. Aí a gente dá aquela fechada no mercado agora, falando sobre o jogo de amanhã. Questão é que o Flamengo não vai ter o goleiro Diego Alves, aquela questão de poupar um pouco os jogadores, fez isso com o Rodrigo Caio, para não ter nenhum problema físico sério mais à frente. Segurou o Rodrigo Caio contra o Juventude, não foi para Caxias do Sul. Agora é a vez do Diego Alves, segura ele no Rio de Janeiro, não foi para Cuiabá com a delegação. Gabriel Batista deve ser o substituto, mas agora o Rodrigo Caio voltou, vai fazer a zaga com o Ilharão e muito provavelmente, como eu disse, repetindo, Gabriel Batista vai ser o goleiro do Flamengo nessa partida de amanhã, 20 horas, na Arena Pantanal.
Flamengo que precisa se recuperar, né, Felipe? Perdeu para o Juventude naquele aguaceiro lá, então tem que voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, porque a cobrança com reforços ou sem reforços é por vencer, 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 já diria o hino do clube. Muito bom, muito bom. Informações importantes. Torcida rubro-negra está atenta a essa história de mercado da bola. Pedro, grande abraço para você. Claro, voltará ao longo da programação aqui da ESPN Brasil. Ô, Renato e Elton, vou pedir até para o diretor colocar os dois na tela, uma vez que temos assuntos importantes. De Muniz saindo, interesse, saindo não, interesse. Renato Augusto, Thiago Mendes. Então vamos por partes, meu caro Renato Rodrigues. Renato Augusto, formação do GE, como disse o Pedro. Velho ele não é. Ele não é um cara velho. Ainda tem lenha pra queimar? Cairia bem nesse Flamengo, ainda mais depois de perder o Gerson? Filipão, o Renato Augusto, fizemos muitos jogos dele na China, ele estava muito bem fisicamente, mas está um tempo sem jogar agora. Dito isso, em totais condições de jogo, fisicamente bem, chega e pega a camisa. Sabe aquele papo de hora do Maia, chance para João Gomes? Não. O Renato Augusto é muito bom jogador. E se a gente for olhar para a característica, talvez seja o único cara possível que se assemelha ao Gerson. E diria mais, é um jogador que tem mais cancha, tem mais vivência, um cara que foi campeão no Corinthians, por onde passou foi campeão. Tudo bem que eu sei que a torcida do Flamengo tem uma rusga, porque ele quando ele estava para voltar para o Brasil, não sei se realmente teve isso de ele escolher o Corinthians e não o Flamengo. Oi. Se ele chega, ele e o Diego aguentam o tranco ali no meio pela idade? Então, esse é um ponto. Esse é um ponto. Mas vamos dizer assim que também o ponto forte do Gerson não era defender também não. Eu acho que o Renato Augusto se assemelha até nesse sentido, e o Renato Augusto bem é um cara até mais ativo sem bola. É claro que a gente está falando do Renato Augusto que a gente viu há um ano atrás, até mais, né? Porque a gente estava acompanhando o campeonato chinês e era um dos melhores jogadores da liga, assim, com sobras. Ah, mas é o chinês, tem jogador brasileiro que chega lá e não sobra. E o Renato Augusto sobrava. É claro que tem a questão da torcida do Flamengo, que uma vez eu falei no Twitter, o pessoal, não, traíra, foi pro Corinthians. Esse é um papo da torcida, eu tô falando meramente, tecnicamente, que é um jogador que chega e joga, eu acho que não tem muito o que falar não, e tem uma identificação muito grande com o Flamengo também, por mais que o torcedor tenha ficado chateado ali naquele momento, Renato Augusto morou nos arredores do Maracanã, é flamenguista desde pequeno, tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no Corinthians, e é um cara assim de um profissionalismo gigante, um cara super interessado, competitivo, inteligente, muito inteligente, é um cara que dentro de campo ajuda muito o treinador, lá com o Tite, com o Mano, era um cara que participava muito ativamente nesse sentido, de vir falar, pô, professor, tá escapando ali a marcação e tal. É um jogador que eu vou falar, para nível de Brasil é acima da média. Se vai dar certo ou não, se a torcida do Flamengo gosta ou não, porque ele foi pro Corinthians, eu não sei, mas eu tô falando pelas questões técnicas e reafirmo. Tem que estar bem fisicamente. Se estiver bem fisicamente, se estiver show de bola, depois que passou no Corinthians, teve mais sequência, foi um cara que não tá tendo muitas lesões mais. Se tiver em plenas condições, eu acho que joga e tranquilo, velho. Pode pôr o homem que ele joga. Ô Elton, e até te incluindo nesse papo, claro, pode falar do Renato Augusto, e aí eu trago o Thiago Mendes, que já não é o nome do dia, já se falou do Thiago Mendes antes. Analisa aí o pacote, e a gente tem outros assuntos aqui, então fecha nesse assunto, a gente vai continuar falando do mercado rubro-negro. Eu acho, Felipe, resumidamente, que o Flamengo não pode ficar pensando que vai encontrar o substituto de Gerson. O Flamengo agora vai ter que focar em trazer um jogador para compor esse meio-campo e manter o nível de competitividade da equipe, porque características vai ser muito difícil encontrar. Se a gente for buscar no mercado assim, um jogador brasileiro que se assemelharia a Gerson, eu penso, sei lá, no Anderson Talisca, jogador que tem características parecidas, né? Mas também não é igual, né? Então acho que o Flamengo tem que buscar um jogador de nível para essa posição. Renato Augusto, sim, é um jogador tático, né? Um jogador importante também no meio-campo para a construção do jogo.
né, que compõe bem também a defesa, né, um jogador, apesar da idade, como disse Renato, é um jogador que fisicamente está bem. O Thiago Mendes não vinha sendo titular no Lyon, né? O Lyon jogava ali com Bruno Guimarães, com o Paquetá, né, com o Aouar, né, que é um jogador que é da seleção sub-21. Então é um time que o Thiago Mendes ele não vinha atuando, mas no Brasil também se encaixaria muito bem. Eu olho para o lado, esse meu olhar de perfil é quando eu olho para o meu retorno, fã de esportes. Então o Elton daqui a pouco ele volta. Ô Renato, Thiago Mendes. Cara, eu não acho o Thiago craque. Já voltamos com o Elton. Agora o Renato vai falar. Thiago Mendes, eu não acho um craque. Mas, bicho, eu acho o Thiago Mendes bom jogador mesmo. Cara intenso, cara que se não tem um pico ali do diferente, geralmente é linear. E assim, se ele chega num Flamengo, a gente tá falando de um time que tá cheio de peças boas. Então assim, isso ajuda também, assim, não é que ele vai chegar para resolver, ele vai chegar num time que anda. Você não acha que o Thiago Mendes, caso seja ele seu nome, claro, ele não pode ficar refém da comparação com o Gerson, mas é bom reforço? É bom reforço, é bom jogador. Ele não tá conseguindo ter sequência no Lyon. É bem verdade que colocou o Elton, mas ele fez temporadas muito boas pelo Lille, que o fez chegar no Lyon, né? E eu até coloquei essa questão aqui, já é um jogador que saiu da Europa, saiu do Brasil para a Europa e já está num segundo clube. Ou seja, quando falam-se de ser mais difícil o Thiago Mendes, é por questão de money, cash, porque é um jogador que tem uma transferência interna de um Lille para um Lyon, ele já sai do Brasil para compensar ganhar na Europa, e aí ele pula de um time para outro dentro do próprio país. Então é um jogador que certamente tem salário caro aí, é grana. Mas falando de bola, é muito bom jogador. Acho que é um cara que tem é um motor, né? É um jogador que, assim, esquece Gerson, esquece Renato Augusto. Ele tá mais para Thiago Maia. Thiago Maia um pouco mais recuado, um pouco mais volante mesmo. E o Thiago Mendes é um segundo volante área a área, que a gente fala, né? Que tanto volta para defender quanto chega na área. Não é um jogador criativo que nem o Gerson, não é um jogador de muito jogo com bola no pé, é um cara de mais chegada, um cara mais pisador de área, que infiltra e chega muito bem. Fez boas temporadas na França, tem um bom nível, um cara que ia dar uma intensidade alta no meio de campo do Flamengo, e acho que seria um jogador muito bom. Só que como o Elton colocou, esquece Gerson. Para mim, Gerson é mais Renato Augusto e menos Thiago Mendes. O Elton tá conosco. Elton, a gente ouviu o seu comentário perfeitamente. Na hora ali que você tava no desfecho do Thiago Mendes, a gente perdeu o contato, então pode fechar o Thiago Mendes. E aí eu te faço uma pergunta que a gente falou en passant ontem, mas você não tava, então o seu ponto de vista é importante. Não é proposta porque não tem proposta, mas o interesse, essa menção, a possibilidade de um Atlético de Madrid na vida do Muniz, pro Flamengo é aquela coisa, embrulha para presente e vende, ou não, e pro jogador quero ir, vou embora. Atlético de Madrid, gente, é ou não é? Olha, com relação ao Thiago Mendes, é o que disse Renato, né, que realmente é um jogador que vem viria, né, caso fosse contratado, para ser mais um Thiago Maia, né, não, muda a característica. Então o Flamengo precisa esquecer Gerson e mudar a página e perceber que o Flamengo será diferente sem Gerson, independentemente do jogador que vier. Com relação ao Muniz, eu estava assistindo vocês, né, eu vi o Renato falar, inclusive, que o Muniz precisaria de um pouco mais de cancha, né, não chegaria para jogar no Atlético, e concordo, não acho que vá ser titular do Atlético, que vá ter muitas oportunidades, tendo a chance de jogar mais, né, na idade que tem, jogar mais, é bem provável que esse tipo de transação é aquele que a gente já conhece, né, do jogador que chega e que é repassado, ou vai jogar no time B. É um investimento para o futuro, e muitos clubes da Europa fazem isso. Olha para o mercado do futebol brasileiro para perceber jogadores com potencial, levam para a Europa, maturam em outro clube, um clube satélite, ou um clube que acaba emprestando para ter mais minutos, e aí sim ele acaba sendo incorporado, né, nessa equipe que o contratou. Eu acho que é nesse sentido que ele tem sido observado. Thiago Maia e redes sociais, Thiago Mendes e redes sociais.
Vocês sabem o que aconteceu lá nas redes sociais? Eles interagiram, fã de esportes, lá pelo Twitter. Olha só, o Thiago Mendes acabou mexendo aí com os torcedores. Será que deu uma esperancinha da chegada do Thiago Mendes? Como é que foi essa história aí, hein? Será que vem? Todo mundo sabe aí que o Thiago Mendes está sendo especulado, né, para ser o substituto do Gerson no Flamengo e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Thiago Mendes, ele comentou lá na foto do Thiago Maia e deixou meio que a nação rubro-negra, como a gente coloca aí, com uma esperancinha, porque olha só como foram os comentários aí, ó. Porque o Thiago Maia colocou lá a bolinha com aquela fumacinha, né? Aí o Thiago Mendes colocou só aquele olhinho. E aí o Thiago Maia meteu um "eu conto ou você conta?". Depois foi apagado, ele explicou que foi só uma brincadeira ali, mas quando vai pra rede social assim, a galera já fica, então já tá certo. Ô Pascoal, tem uma frase pra isso, onde a fumaça a fogo. Tem várias frases que a gente... Comentário bovino, vai. É brincadeira, ele falou que foi brincadeira. Mas coloca um negócio desse aí, a cara, ô Zinho... O Zinho tá olhando assim com uma cara, rapaz. Não, é o comentário bovino aí do Pascoal, com essa carinha. Como é que é o comentário, Pascoal? Comentário bovino assim. Eu conto ou você conta? Então, quer dizer, a gente já tá sabendo que você tá chegando, mas você quer falar? Eu vou falar pra você, é bom jogador. Eu acho que o Thiago é bom jogador. Mas, evidentemente, não tem essa solução. Acho que essa resposta tem que ser dada pela diretoria do Flamengo. Se contratou ou não contratou o Thiago Mendes. Eu acho o Thiago Mendes bom jogador. Bom jogador. Mas não é o substituto do Gerson, hein, gente? Não é o perfil do Gerson, aquele volante que chega, é exuberante, bate de fora da área, arruma a jogada de imposição física, até porque o Thiago Mendes é menorzinho, mais baixinho, né? Não é tão forte fisicamente. Eu acho que não é, mas ele é bom jogador. Se o Flamengo contratar, ele é bom jogador para fazer essa atuação. Foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.